Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade muito grande. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de um tema que na realidade ele chega a ser complementar ao que a Rosana Rita falou domingo passado. Quem veio domingo passado aqui viu uma pregação a respeito de quem é você. Hoje nós vamos falar a respeito do que é você. O tema é esse: imagem e semelhança de Cristo. E para ser sincero com vocês, eu não sei direito o que quer dizer isso. Eu fico às vezes parado pensando o que seria enxergar como Cristo enxergava, ver o que ele via, ouvir com o discernimento que ele ouvia, sentir o que ele sentia, ter o coração que ele tinha. Isso certamente é uma coisa muito acima daquilo que a gente pode perceber ou consegue absorver. Mas o fato é que Deus colocou essa palavra no meu coração no sentido de que a gente tivesse que se esvaziar de nós mesmos, tirar tudo de nós, para podermos nos encher dele. E quando a gente estiver cheio dele, aí sim é que ele vai poder fazer a obra e nos deixar completamente semelhante a ele. Que a obra dele é um a um sendo salvo, uma casa sendo salva, uma cidade sendo salva, uma nação sendo salva, até que ele retorne. E em nome de Jesus, eu sei que esse dia está próximo, e por isso que essa música que acabou de cantar, e anseio, é mais do que verdadeiro. Nós ansiamos pela presença do Senhor no nosso meio. Mas vamos lá. Próximo. O que fala lá em Gênesis a respeito da semelhança? Então Deus determinou, ele não foi uma escolha do homem, mas foi uma determinação divina: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, portanto, criou seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Até aí não tem muito segredo, não tem muita novidade, todo mundo sabe que Deus nos criou. Mas qual foi a matéria-prima que ele usou para fazer essa obra-prima dele, né? A matéria-prima para a obra-prima. Próximo. Aí a gente pula lá para Gênesis 3. Aqui nós estamos num contexto já depois da queda. Fomos criados, estava todo mundo bem, tomando conta do jardim. Houve a queda e Deus veio ter com Adão na viração do dia. Eva de um lado, Adão do outro, a serpente saiu correndo, e Deus fala com Adão: com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Isso aqui é para todo homem, né? Você trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário, mas trabalhar é uma ordenança de Deus. Até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Qual é a matéria-prima de que fomos feitos? Pó. O pó foi usado aí na mão do obreiro. Mas de onde veio esse pó? Próximo. De onde vem o pó? O pó vem das montanhas, dos montes, das rochas. Vamos ver um pouquinho aqui de ciclo das rochas. O sol, a chuva, as intempéries vão batendo contra a rocha e ela vai se deteriorando e formando aquela poeira, aquela areia,
essa areia é levada pelo vento, é levada pela chuva, pelos rios até o mar. Chegando no mar, ela vai sendo levada cada vez para um lugar mais fundo e vai tendo mais pressão em cima dela, e ela vai cada vez mais para o fundo do mar, até que começa a ser compactada novamente e formar rocha lá no fundo do mar, pela pressão da água que está sobre ela compactando. E esse pó que veio formado, foi formado da rocha, ele vem de onde? Afinal de contas, quem é a rocha? Ou o que é a rocha? Próximo. A rocha é Deus. Biblicamente falando, espiritualmente falando, o Senhor é a nossa rocha. Eu coloquei aqui 4 versículos só para embasar esse tema. Mas vamos dar uma olhadinha, ler cada um deles devagarzinho. Vive o Senhor, e bendito seja o meu coração. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. A rocha que te salva é Deus. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Que coisa linda. Existem vários deuses com D minúsculo, mas só esse D de Deus maiúsculo é comparado à rocha, como uma figura de firmeza, de eternidade, de sobriedade, de imutabilidade. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, como a gente estava fazendo até agora aqui, louvando ao Senhor, louvando a rocha. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui, mais do que nunca, fica claro essa figura de eternidade, de imutabilidade, de segurança, de referência, de princípios eternos. Mas você é pó, foi formado do pó, e esse pó vem da rocha. Então, não é de se estranhar que um dia você pudesse ter sido rocha. E quando caiu, na presença do pecado, nas intempéries do dia a dia, tenha se tornado pó. E se você não é mais rocha, Deus é rocha e você virou pó, seria uma situação muito triste, que você teria mudado a tua origem, a tua matéria-prima. Mas tem notícia boa. Próximo. O pó vira rocha. No ciclo das rochas aí, das pedras, a segunda bolinha ali são as rochas sedimentares, aquela areia que foi levada para o fundo do mar. E aí, quanto mais areia vai ficando em cima daquela areia, mais profunda ela vai ficando, sobre mais pressão ela vai ficando, e ela começa a formar rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas são levadas mais profundamente, e aí, sob pressão, elas são fundidas e formam rochas magmáticas, que são rochas líquidas. E essa rocha líquida vai sair por algum vulcão em algum lugar do mundo e voltar a ser rocha magmática na superfície. E se você é pó e virou pó, há esperança. Nós podemos voltar a ser rocha, firme e forte. E olha só o versículo que tem lá em Jó. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, a rocha muda de lugar. Não é lindo? Deus é perfeito, é um Deus de detalhes. Bom, próximo. Mas nós nos tornamos rocha. Se nós nos tornamos rocha, através do quê? Do ponto de vista espiritual? Através da ação do Espírito Santo. Se você já conhece o Senhor, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, tem intimidade com Ele, você já está salvo. Mas quando o Espírito Santo
começar a agir no teu coração, você tiver o batismo no Espírito Santo, aí você se torna uma rocha. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Mas veja só esse versículo que tem aqui. Essa figura de rocha que eu coloquei, dessa montanha, é só para a gente refletir o quanto ela representa de firmeza, de estabilidade, de permanência, de imutabilidade, de verdades eternas, de princípios imutáveis. Não sabeis vós que sois templo, pega bem essa palavrinha, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá em 1 Coríntios 3,16. E o que é o templo? Templo é uma construção feita de rochas. Rocha sobre rocha. Se você já recebeu o Espírito, você é uma rocha, não é mais pó. Se temos aqui muitas rochas juntas, nós temos o templo que o Senhor se referia. Passa o próximo. Olha só essa passeada no Velho Testamento, como traz coisas lindas para a gente. O templo, feito de pedras, ou seja, de nós, da igreja, de rochas, 3 dias para restaurar o templo, foi o que Jesus falou. Foi as profundezas do Hades, do inferno, para se tornar rocha novamente e voltar. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2, de 19 a 21. Olha só que coisa interessante. Jesus morreu, foi crucificado, desceu ao Hades, ficou lá 3 dias e voltou de lá com a chave da vida e da morte. Eu não sei o que aconteceu lá, a Bíblia não fala o que aconteceu lá, mas depois que ele subiu de lá, a palavra fala que os demônios temem e tremem quando ouvem o nome de Jesus. Olha que interessante. O pó, a areia, vai sendo levado para a praia, da praia para o mar, do mar para os fundos. No fundo do mar vai juntando mais areia, mais pó, e mais areia, mais sedimento, e aquela pedra, aquela areia vai se tornando rocha e vai indo cada vez mais profundo, cada vez mais para o Hades, e volta como rocha. E Jesus ressuscitou como rocha. E você pode passar por esse ciclo, se tornando rocha eterna, porque você é templo, e templo é rocha. O próximo. Olha só que figura bonita essa, figura da aliança. A aliança da circuncisão. Os hebreus estavam no deserto, conheciam e dominavam a arte dos metais, derretiam ouro, faziam imagens de ouro, fizeram até um bezerro de ouro lá enquanto Moisés subiu no monte. Mas, para circuncidar, eles faziam facas de pedra, facas de pederneira. Para que isso? Já se perguntaram? Por que não faca de metal? Simplesmente para ser mais cruel com a criança que está sendo circuncidada ou com os homens que estão sendo circuncidados? Não. Isso é uma prefiguração da aplicação da pedra, da rocha, na aliança. Uma aliança de sangue. Uma aliança feita com sangue para verter vida, para iluminar. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar 2ª vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou seus filhos de Israel
no monte dos prepúcios ou no monte das alianças. Josué 5, de 2-3. Facas de pedra, prefigurando a rocha, sendo parte integrante da aliança de sangue. Mais um, olha só essa que legal. Moisés tocando a rocha no deserto para verter água. Os israelitas saíram do deserto, perderam a paciência, já estavam querendo apedrejar Moisés, falando que ele não dava água para eles, que eles iam morrer de sede. E o Senhor falou para ele: vai lá, toca com a vara que você abriu o mar, toca na rocha e vai verter água. E assim ele fez, e verteu água para toda a nação, água da vida, água viva. Do mesmo jeito, Jesus crucificado, o soldado foi lá e com a vara tocou o seu tórax, e de lá verteu água da vida e sangue da aliança. A nova aliança, não a aliança das facas de pederneira, mas a aliança feita na rocha verdadeira. Isso é lindo. Mais uma avaliação. Olha, se tiveres fé, moverás montanha. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, mas até este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mateus 21, 21. A rocha, a montanha, pode ser lançada ao mar. Você pode ficar imaginando que vai ter uma coisa poderosa que vai erguer a montanha e vai jogá-la dentro do mar. Ou você pode ser mais contemplativo e ficar falando: não, só o reflexo da montanha no mar já dá para a gente entender que a montanha está no mar. Não. Rochas ao mar, mar quer dizer lugar de viagem, lugar de partida. Cristo, antes de subir aos céus, falou: ide e pregai o evangelho a todo mundo, a toda nação, em todo lugar. São rochas lançadas ao mar. É você levando a palavra. Montanha que se move, rocha que se move, é você, com a característica da imagem e semelhança de Cristo, a rocha verdadeira, sendo capaz de refletir a palavra do Senhor em cada canto que você for. Isso é que é rocha lançada ao mar. Mas isso é muito bonito, né? Você, nessa figura de rocha, essa figura de constância, de perpetuidade, imutabilidade. Mas sempre tem uns mais, né? Vê o próximo. Também, lá no Jardim do Éden, ele falou que a gente ia ser trabalhado como pó, mas ele também se dirigiu à serpente. E olha o que Deus falou à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3,14. A serpente come pó. E aí, eu te digo, não está escrito aí que ela come rocha. Está escrito que ela come pó. E a pergunta é uma só. Você está se portando como pó ou como rocha? Você está sendo manipulado de um lado para o outro ao bel prazer do vento, da chuva e da tempestade? Ou você é uma rocha que representa uma firmeza, uma imutabilidade, princípios bíblicos que são refletidos na tua vida e não são negociados? Próximo. Olha o que acontece com o pó. O pó ele pode estar quietinho,
como no deserto, naquela duna. Mas se vier a chuva, ele vai ser levado. Se vier o vento, ele vai ser levado. E o que a Bíblia fala de pessoas que são levadas de um lado para o outro, como ao sabor do vento, que é levado pelo vento e lançada de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aí? Como é que você está se vendo agora? Como aquela pessoa que quer agradar dois senhores, a Deus e a Mamon, aos dois chefes que estão em briga? Você quer agradar o mundo e quer agradar o pessoal da célula? Você está dividido? Se você tem um coração dobre, você vai ser levado pelo vento. Quando você está no mundo, você se porta como do mundo. Quando você está na igreja, você se porta como da igreja. E olha o que fala a palavra aqui. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você quer bênçãos? Ele tem. Mas se você se portar assim, está escrito aqui na palavra, não é maldade. Você não vai receber. As bênçãos estão reservadas para aqueles que se portam como rocha, não como pó. Veja só, mas parece que ser pó é uma coisa ruim e ser pedra, ser rocha é uma coisa melhor, né? Vê o próximo. A pedra, ela é retirada do monte e ela precisa ser trabalhada até que ela reflita a imagem e semelhança do Senhor. E é esse trabalhar, sair da rocha, virar um bloco de pedra, o bloco de pedra ser trabalhado pelo artista com o formão, o martelo, com a lixa, com a água, com o polimento, dói, machuca. E aí a gente fica questionando a Deus, mas por que eu estou tomando tanta martelada? Por que eu estou tomando tanta pancada? É Deus esculpindo você, meu irmão. As mãos dos homens atacam a rocha dura e transformam as raízes das montanhas. Jó 28, 9. E esse processo vai até quando? Vai até que você fique perfeito. Próximo. Essa escultura aí que chama Davi de Michelangelo é considerada a obra mais perfeita em termos de escultura. Ela tem mais de 2 metros de altura e é rica em detalhes anatômicos que pouca gente consegue entender como ele conseguiu fazer tão perfeita. Até as veias da mão, todos os detalhes são perfeitos. E aí perguntaram para Michelangelo, como é que você conseguiu fazer essa obra-prima? Ele falou, eu não fiz nada, ele já estava aí. Eu só fiz ele aparecer. É assim que Deus te vê, meu irmão. Você é a obra-prima de Deus. Ele gastou muito tempo trabalhando em você para você ser o que você é. E não existe outro igual a você. Você é obra-prima, obra única. Nunca existiu, nem vai existir. E tem uma notícia boa para você. Talvez não tão boa, mas ele ainda não acabou a obra. Ele ainda vai te deixar mais bonito. Vai continuar te lixando, polindo, trabalhando. Glória a Deus por isso. Mas esse trabalhar de Deus na nossa vida, nós só vamos entender quando a gente entender um princípio importante. Vê agora o próximo. Aqui começa realmente um ponto importante da palavra de hoje. Eu falei de manhã e vou repetir agora. Se você entender realmente o que eu quero falar nesse momento aqui com você, se isso cair no teu coração, você pode desligar, você não precisa ouvir mais nada.
É só isso que eu queria que você soubesse. Nós estamos aí vendo Jesus e os discípulos vindo caminho de Cesareia de Filipe. Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus, e os fariseus engrossaram um pouco o tom com ele, e ele pegou os discípulos e falou: vamos embora daqui. Vocês tomem cuidados, meus amigos, para não se contaminar com o fermento dos fariseus. Aí, aqueles discípulos lá, todos do lado, olhavam e rapaz, será que nós esquecemos de comprar pão? O homem está falando de fermento, aí a coisa está feia, nós vamos tomar bronca. Aí Jesus falou: não, meu filho, você acha que eu estou falando de fermento? Vocês não estão entendendo. Vocês lembram quando vocês me deram lá 4 pãezinhos e eu alimentei 4.000 homens? Depois vocês me deram 7 pãezinhos, eu alimentei 5.000 homens. Pão para mim não é o problema, meu amigo. É verdade, Senhor, é verdade, a gente tinha esquecido disso. E aí vieram lá, aquela converseira, aquele monte de homem falando. Você viu aquele um lá, ficou com o queixo no chão quando viu que ainda sobrou 12 cestos de pães. E o outro, comeu uns 3 pão, o cara não parava de comer. Aí o outro, e aquele um lá que foi curado, e aquele que era cego e sarou, e aquela converseira tal, e eles indo para lá. Aí Jesus vira para aqueles discípulos lá e pergunta para eles: escuta, vocês estão aí falando, mas essa turma toda aí que estava junto com vocês, quem eles dizem que eu sou? Aí, eles falam de tudo, Senhor. Tem uns que falam que o Senhor é João Batista, tem uns que falam que o Senhor é Elias, tem uns até que falam que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus fez o que ele era mestre em fazer, especialidade dele. Parou, sentou, olhou no rosto de cada um dos discípulos, pôs eles para pensar e fez uma pergunta crucial: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E esse mesmo silêncio que tem aqui, refletindo na cabeça de cada um daqueles discípulos. E é isso que eu queria que você respondesse. Quem Jesus é para você? Até que ponto você tem uma experiência com Jesus verdadeiro? Ou você só ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus na sua vida? É o próprio Deus te fazendo essa pergunta. E você? Quem você diz que eu sou? E Pedro, precipitadamente, como sempre foi, com aquela personalidade sanguínea, não, Senhor, o Senhor é verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo. Ele fala: tá certo, Pedro, você respondeu a palavra certa. E aí passa o próximo. E essa palavra certa, que é a tal da palavra rema. Eu pus aqui a definição do que é a palavra rema para a gente entender, do ponto de vista intelectual. Mas depois eu queria que vocês entendessem isso do ponto de vista espiritual. Rema significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo, de forma específica, ao nosso coração, usando o Logos, o que está escrito, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o Logos é a palavra de Deus. A Rema é essa palavra que o próprio Espírito Santo revela ao teu coração um significado próprio. Às vezes eu estou aqui falando de salvação, de amor, dou um exemplo que talvez nem tivesse nos meus papéis de anotação aqui, e uma pessoa começa a chorar, porque para ela aquilo foi uma palavra rema. O Espírito traduziu o que eu falei com o que o Espírito queria falar no coração daquela pessoa, e aquilo se torna
tudo para ela, uma verdade eterna, imutável, uma rocha. Isso que é a palavra rema. Respondeu Jesus: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra rema, palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não que Pedro fosse uma pedra, a pedra é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Isso faz com que ele se torne pedra e que você se torne pedra, se torne rocha. Porque essa verdade é imutável. Pode vir qualquer circunstância na tua vida, mas se isso for uma verdade na sua vida, revelada pelo Espírito, nada, absolutamente nada, vai poder tirar essa verdade do seu coração. Veja só que interessante como fica fácil de entender outras situações. O próximo. Em Mateus 7, 24 está lá: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Se você tem o teu templo, a tua casa, rocha verdadeira, firmada na palavra, como revelação do Espírito Santo na tua vida, se você vê Jesus como Ele é, não de ouvir falar, qualquer situação, qualquer tempestade que vier contra você, vai manter você firme, imutável, inabalado. Eu conheço Jesus, até os demônios conhecem, eles temem e tremem. Isso não quer dizer que você tem uma experiência verdadeira com o Deus verdadeiro. Pelo fruto conhecereis a árvore. Como é que está o seu dia a dia? Você está se portando como um homem de ânimo dobre? Ou você está como uma rocha imutável, que vem chuva, vem tempestade, vem calor, vem frio, e você não se abala, porque você confia naquele que te sustenta. Essa transformação não é fácil. Próximo. Até quando e até quanto você está disposto a ser lapidado? Lapidado é essas marteladas aí que o escultor dá na rocha, até que você vire o Davi de Michelangelo. É preciso sofrer essa transformação glorificando a Deus, sabendo que isso faz parte do plano dele para a tua vida. E aí você não vai murmurar. Ao contrário, você vai glorificar, que vai saber que você está ficando cada vez mais bonito. E apesar dessa transformação, dessa metamorfose ser dolorosa, trazer algumas perdas, você vai perdendo um pedaço aqui e ali, ela tem uma finalidade. E qual que é a finalidade? Próximo. Qual a finalidade do lapidar de Deus na nossa vida? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, vai tirando os pedacinhos no polimento, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Esse tempo curto que nós vamos passar aqui na terra não é uma coisa que importa para Deus. Ele está querendo lapidar o teu espírito para você viver na glória com Ele, para você ser salvo, ter uma vida eterna. As tribulações desse mundo são passageiras. E se Ele permite que você passe por elas, é porque você está capacitado para vencê-las. Então não se abale. Tenha uma mentalidade de rocha. Eu sou rocha e não me abalo. Pense assim antes de qualquer situação. No entanto, nós não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem.
Esse lapidar é dolorido, mas ele vai te sustentar. Põe o próximo. Mais uma figura do Antigo Testamento. Refrigério no meio da tribulação. Vem da rocha. Os israelitas estavam caminhando no deserto e encontraram o povo dos amalequitas e entraram em guerra com eles. E começaram a lutar. Luta. E aí Moisés subiu ao monte e começou a orar. Quando ele erguia as mãos, o povo prevalecia sobre os amalequitas. Mas como ele era de idade, cansava, os braços abaixavam, os judeus perdiam. Aí iam lá. Aí foram junto com eles Arão e Hur. E cada um dos dois segurou a mão para o alto. Mas não só seguraram a mão para o alto, colocaram eles sentados sobre a rocha. E essa rocha, onde você está sentado, rocha sobre rocha, que forma um templo, e um templo indestrutível. O templo da rocha verdadeira, da rocha eterna e imutável. O fato é que para você deixar de ser pó e ser rocha, para parar de pensar como pó e começar a pensar como rocha, precisa uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Passa o próximo. Meu irmão, você não é um macaco. Você é um ser humano. Foi feito por Deus. E tem uma tribo africana que caça macaco desse jeito. Ele pega uma cumbuca, põe a banana lá dentro, o macaco vai lá, pega a banana na cumbuca, fica tentando puxar, não tira. Os tribais vão lá, pegam o macaco, matam o macaco e come, e ele não solta a banana. Mas, se você treinar o macaco, ele vira aquele tubo de ponta cabeça, a banana cai e ele pega. Mas se até o macaco é capaz de mudar de atitude, como você não vai mudar a sua atitude? O cara fala assim, eu estou na igreja, agora eu vou parar de fumar. Você vai parar de fumar, mas continua comprando maço de cigarro. Você está igual ao macaco, os canibais vão te pegar. Aí eu vou fazer regime, mas vai comer onde, né? No self-service lá, com 355 gramas de cada vez. 3 viagens. Estou de regime. Põe umas folhinhas de alface por cima para falar, estou comendo alface. Disfarçando. Você quer se livrar da pornografia, mas continua com a internet, com acesso livre na tua casa, no celular. Você quer se livrar das dívidas, mas continua passando o cartão de crédito desesperadamente. Deus fez um instrumento sensacional chamado tesoura. É só você cortar aquele trem no meio, ele para de funcionar. Você tem que pensar como rocha, não ser levado pela circunstância. Olha só como você fala, mas eu não consigo. Você consegue. Você foi capacitado para isso. Põe o próximo. Esse experimento é muito interessante. Foi feito por um cientista russo chamado Vladimir Poponin. E apesar dele ser russo, esse experimento foi feito nos Estados Unidos. É um experimento a respeito de física quântica. Ele é um professor de física quântica de uma universidade americana. Ele construíram um tubo, onde dentro desse tubo se consegue aspirar todo o ar que tem lá dentro e deixar aquele tubo um vácuo perfeito, sem nenhuma substância lá dentro. E esse ambiente é interessante porque se assemelha ao espaço e ele pode estudar partículas subatômicas ali dentro. E ele estava estudando a movimentação dos fótons, que são partículas subatômicas carregadas de energia luminosa.
A mesma luz que nós estamos tendo aqui. E esses fótons, essas partículas colocadas ali no vácuo, têm movimento aleatório, vai para qualquer lado, são imprevisíveis. Muitos desses fótons ficam até grudados na parede do tubo. E eu não sei porquê, não sei de onde que ele tirou essa ideia, mas ele fez isso e ficou a coisa mais linda do mundo. Não sei se ele é cristão ou não. Ele pegou um pouquinho de DNA humano, um DNA humano extraído, cuidado, separado, e colocou esse DNA humano lá dentro. O DNA humano é a forma de passar informações genéticas de um organismo para o outro. O teu DNA veio do teu pai e da tua mãe, e o seu DNA vai para os seus filhos. Então essa carga genética vai passando de geração em geração. E esse DNA colocado no tubo de vácuo, junto com os fótons, fazia com que aqueles fótons se organizassem e começassem a ter um movimento previsível. Um movimento linear, curvilíneo, circunflexo, mas não mais uma movimentação aleatória. Eles se organizaram. Aí eles falam, poxa, o DNA é capaz de organizar os fótons, que são partículas de energia, não tem nem massa. Então vamos tirar o DNA agora e vamos ver como é que os fótons ficam. O esperado é que, removendo esse DNA, as partículas voltassem a ter movimento aleatório, irregular. Mas não. Tirado o DNA, os fótons continuaram a fazer o movimento regular, previsível, da mesma forma que faziam quando o DNA estava lá. Olha só que interessante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus lançou uma palavra no mundo do espírito, que você, homem, mulher, domine sobre todas as coisas. O teu DNA, na tua carga genética, está esse poder para dominar até sobre essas partículas subatômicas. Tem um experimento que veio depois disso, que eles pegaram o DNA das pessoas, colocaram nesse tubo, e por espectrofotometria, que é uma técnica de medida baseada em energia elétrica, eles conseguiam medir o tamanho do DNA. Esse DNA é como se ele fosse uns fiozinhos torcidos, assim, ele vai se enrolando. Ele pode desenrolar e ficar comprido, ou pode se enrolar e ficar contraído. Aí pegavam o DNA de um voluntário, colocavam ali no tubo de vácuo e ficavam medindo o tamanho dele. E 4 ou 5 salas depois, uns 20 metros de distância, esse voluntário ficava vendo imagens alegres ou tristes. Quando ele via imagens alegres, o DNA dele crescia. Quando ele via imagens tristes, o DNA dele diminuía. E ninguém é capaz de explicar como é que isso acontece. Existe uma energia que liga o doador ao seu DNA, o DNA ao seu doador. E é movido pela emoção. E emoção, no meu ver, está muito ligado com a presença do Espírito na tua vida. Quando você vê uma pessoa correndo alegre para lá e para cá, você fala, fulano hoje está cheio do Espírito. Quando você vê uma pessoa que entra num lugar com aquela cara fechada, você fala, esse aí está carregado de Espírito. E é mais ou menos assim. E isso é uma força tão poderosa, que eles repetiram esse mesmo experimento, dando o DNA na América e o voluntário na Europa. Milhares e milhares e milhares de quilômetros.
e continuou tendo a mesma reação. Se ele está alegre, o DNA está alegre. Se ele está triste, o DNA está triste. É uma força tão poderosa que é capaz de exercer influência até em outros continentes. Nosso Deus é fantástico. Nós não conhecemos nada. Nós só podemos vislumbrar a maravilha que Ele faz conosco, ou que maravilha Ele fez conosco. E Ele disse: vocês estão capacitados para dominar sobre todas as coisas. E você ainda duvida disso? Está no seu DNA ser rocha. Você não precisa se portar como pó, de jeito nenhum. O próximo. E o que diz a palavra do Senhor a esse respeito? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Manifestarei a Ele. Mas existe um outro contingente de pessoas aqui na igreja. Essa palavra o Senhor me colocou, não é à toa. Existe uma avaliação financeira feita no mundo agora, aqui no Brasil. Está todo mundo preocupado, porque a crise financeira está chegando. E o endividamento está alto. E eles queriam saber como é que está o endividamento do cidadão brasileiro, para ver se eles abrem ou não mais fontes de crédito, porque as fontes de crédito estão fechadas. E deu uns números lá. E um colega nosso aqui, daqui de Ribeirão, fez essa mesma pesquisa com um questionário adaptado e passou em toda a igreja dele. Não é a nossa igreja, é a igreja dele. A nossa não é assim, é só a dele. E o resultado foi muito interessante. 80% das pessoas da igreja estão endividadas. Se você comprou no teu cartão de crédito em 3 vezes, você vai pagar mais 1 mês e mais 2 meses, você tem dívida para 2 meses ou 3 meses. Não é uma coisa que vai te apertar, mas você está endividado. 80% estão assim. 40% estão seriamente endividados e precisam abrir mão de algum tipo de privilégio para poder pagar as dívidas. Por exemplo, vender o carro e começar a andar de ônibus para poder pagar as dívidas que contraíram. Mas 16% da igreja tem dívidas impagáveis. Nem que trabalhe o resto da vida vai conseguir pagar a dívida. E tem uma palavra no mundo que fala assim, uma palavra na Bíblia de Paulo, fala assim: não vos conformeis com o mundo. E o que me deixou indignado foi ver que aqueles números da revista eram os mesmos da pesquisa. O mundo cristão e o mundo não cristão estão com os mesmos números. Se a gente fizer a mesma pesquisa falando a respeito de fornicação, de sexo antes do casamento, comparar o mundo e comparar a igreja, não vai ter diferença. Se a gente fizer uma pesquisa de divórcio com o mundo e com a igreja, não vai ter diferença. E aí, nós somos rocha ou tem muito pó na igreja? E o que eu queria nesse momento era chamar você aqui para frente para a gente poder orar.